A minha saudação a você, querido irmão, querida irmã, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos neste dia, pela graça de Deus, a quem rogamos que nos abençoe e nos dirija, vamos meditar sobre o Evangelho de São João, no capítulo 8, do versículo 31 em diante. Vamos só neste capítulo até o versículo 45. A palavra de Deus diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês viverem a minha palavra, vocês serão meus discípulos, meus alunos. Vocês estarão cumprindo o que eu estou ensinando. E vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Aí os discípulos falaram assim: nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? O Senhor Jesus não estava falando de uma prisão física, material. Ele estava falando da prisão espiritual, do que o inimigo tem feito na vida das pessoas. E o Senhor respondeu: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, as pessoas pensam que porque praticou o pecado é pouca coisa, quase não fez nada, é um pecado pequenininho, um pecado grande, não existe tamanho de pecado. Pecado é pecado e desagrada a Deus. Quem comete pecado, comete iniquidade. E quem comete pecado ou iniquidade é servo do pecado e não é servo de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou servimos a Deus ou servimos ao pecado. O pecado não reina mais no nosso corpo carnal. Nós temos o poder de Cristo. Se você quiser pecar, você tem o livre-arbítrio. Você pode escolher pecar. Mas se você tem o Espírito de Deus na tua vida, você está livre do pecado. O pecado não tem domínio sobre você. Você expulsa o inimigo, você expulsa o tentador e você tem domínio sobre o seu próprio corpo e você não permite que o teu corpo entre em pecado e pratique o pecado. Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o filho vos libertar, se Jesus libertar a pessoa, nós temos que buscar libertação em Jesus Cristo, através do seu nome, o nome que é acima de todos os nomes. Nós temos que ter essa compreensão. Jesus que morreu por você, por mim, por toda a humanidade, Jesus que nos evangelizou a paz, Jesus que veio nos resgatar da maldição da lei, Jesus que tirou tudo, todas as pedras, tudo que impedia o nosso caminhar. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Nós dizemos que somos filhos de quem? Você, querido irmão, querida irmã, você diz que você é filha de quem? Você é filho de quem? De Deus? Então, o que está escrito aqui? Nós temos que fazer as obras de Deus. Se sois filhos de Abraão, façam as obras de Abraão. Se sois filhos de Deus, façam as obras de Deus. Se Jesus é aquele que te resgatou, faça as obras de Jesus. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Eu sou maior que Abraão, o Senhor Jesus está dizendo. Eu estou dizendo a vocês exatamente o que Deus quer. Abraão não fez isso, não. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Que coisa maravilhosa!
Você imagina hoje um mensageiro chegar para as pessoas que estão lá no culto, ouvindo a palavra de Deus? Vós tendes por pai ao diabo. Não fica ninguém na igreja, não é verdade? Mas aqui o Senhor Jesus sabia o que ele estava falando. Ele bem conhecia aqueles que estavam lá ouvindo aquela palavra. Ele conhecia um por um dos que estavam lá. Ele tem toda a autoridade para julgar, para lançar no lago de fogo e enxofre, para salvar. O Senhor Jesus tem essa autoridade. Nós não podemos fazer isso. Nós vamos meditar na palavra dele. O que aconteceu aqui para que nós não venhamos a nos desviar dos caminhos do Senhor. Então, o Senhor Jesus diz assim: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. Se você ama a Jesus, então teu Pai é Deus. Por quê? Porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Se nós adoramos a Deus, temos amor extremo por Deus, tudo que é de Deus nós vamos amar, nós vamos ter comunhão, nós vamos gostar, nós vamos cumprir, nós vamos obedecer. Tudo que vem de Deus é maravilhoso. Nós amamos tanto a Deus que não questionamos Deus. Deus nos manda, nós fazemos, nós não queremos saber se isso está certo ou se está errado, se é o melhor ou se é o pior. Deus mandou, nós vamos cumprir, nós vamos obedecer. E o Senhor Jesus diz assim: se vocês fossem de Deus, vocês iriam me amar. Porque eu saí de Deus e vim de Deus, Ele que me enviou, e vocês estão me rejeitando. Quantas pessoas rejeitam a palavra de Deus e pensam que estão servindo a Deus? Como que rejeitam a palavra de Deus? Desobedecendo a Jesus. Ah, mas isso o Senhor Jesus ensinou, mas era lá para o judeu só, não é para o gentio, era lá para o tempo dele. Hoje em dia não se usa mais túnica, não se usa mais essas roupas, não se usa mais sandália, agora é tudo diferente. Deus não muda. Deus não vai dar um ensinamento que num ano é de um jeito, no outro ano é de outro. Deus não muda nem a sua palavra. Ele vai julgar o mundo segundo o que está escrito aqui. Como que ele poderia mudar uma coisa? Ele não muda nada. Nós temos que entender que a palavra de Deus é eterna. Ele vai cumprir toda a palavra, e cumpre toda a palavra, e cumpriu toda a lei, e vai cumprir tudo o que ele tem prometido. Então nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, para sermos filhos de Deus e cumprir a palavra. Mas eu não gosto daquele irmão, daquela irmã, não tenho comunhão. As pessoas daquela igreja parece que são todas desviadas, parece que não entendem a palavra de Deus. Ora, você entende? Então está nos teus ombros ajudar aquelas pessoas a entenderem. Esta é a obra de Deus, Ele quer que todos se salvem. Você está vendo uma pessoa ir para a condenação e ainda você zomba da pessoa porque está indo para a condenação? Isso é a obra do maligno, obra de Satanás. O demônio está na tua vida se você tem feito isso. Se você tem achado até engraçado porque a pessoa está indo para o pecado, você está fazendo a obra de quem? O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Vós tendes por pai ao diabo, porque você tem prazer nas obras do demônio. Se você tem prazer nas obras de Deus, você é filho de Deus. Mas se você tem prazer nas obras do diabo, mentira, engano, prostituição, roubo, adultério e tantas outras malignidades, você é filho de quem? Você está agradando a qual pai? O Pai Celestial ou o Pai Satanás aqui? Então, querido irmão, querida irmã, por isso que nós temos que examinar a palavra, para compreender, para entender qual a pura, santa e bendita vontade de Deus para nós. Ele não nos colocou aqui para sermos milionários, para sermos ricos, para termos centenas de funcionários e darmos testemunho, porque Deus é maravilhoso. Eu era empregado, agora sou patrão. Isso é bênção? Isso é bênção? Eu estava perdido no lamaçal do pecado, agora Deus me tirou. Mas eu continuo no mesmo empreguinho meu humilde. Isso é bênção. Não importa, se Deus quer dar alguma coisa para você, Ele vai te dar. Não se preocupe com as coisas materiais. Não se preocupe com o que vamos comer ou beber. É isso que a palavra diz. Não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã trará seu próprio mal. Você tem que hoje servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Amanhã pertence a Deus. Nós nem sabemos se vamos estar aqui amanhã. Então a bênção nossa não é ganhar muito dinheiro, não é essas coisas materiais, não. A aparência, tem muita gente que tem aparência de piedade, mas o coração está longe de Deus, não adianta nada. Então a nossa bênção é ter os nossos pecados perdoados no sangue do Cordeiro, é termos a Deus por Pai. E se temos a Deus por Pai e adoramos o nosso Pai, nós vamos fazer tudo quanto lhe agrada, porque nós amamos a Deus. Eu quero deixar o meu Pai contente.
Eu quero fazer tudo o que meu Pai tem me mandado. Eu quero fazer toda a obra que meu Pai me colocou aqui para fazer. Como o Senhor Jesus fez, eu também quero fazer. Você também tem que querer fazer. Você também tem obras para fazer. Ah, mas eu sou tão pequenininho, ninguém dá atenção para mim. Mas não fica olhando para as pessoas. Não fica olhando para as pessoas, fica olhando para Deus. Olha para Deus, você é um vaso de Deus, um vaso de honra nas mãos de Deus. Você tem que entender a voz de Deus. O Senhor Jesus tem te mandado para vários lugares fazer grandes obras. E você não vai porque você não se considera digno de fazer e levar tais palavras e tais bênçãos. Mas Jesus escolheu você. Jesus escolheu as coisas loucas e sem valor deste mundo para que o nome dele fosse glorificado. E quando você for e for abençoado e outras pessoas forem abençoadas através de você, você dá glória a Deus. Isso não veio de mim, veio do Pai, veio de Deus. Eu não posso nada. Se aconteceu isso, foi porque Deus, o nosso Pai, assim fez. E Jesus está mandando você, não fique parado de braço cruzado, não. Vai levar adiante a palavra de Deus, vá buscar a ovelha desgarrada, vai atrás daquela ferida, vai atrás daquele que está indo para o lamaçal do pecado, aquele que está indo para o abismo da morte. Desvia do caminho da morte. Um servo de Deus, uma serva de Deus, socorre o aflito, o necessitado. Não é dinheiro não, é palavra, é bênção, é maravilha, é salvação. Nós temos que acordar para podermos servir melhor ao Senhor. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra, porque é muito mais fácil, muito melhor ouvir a palavra do diabo que somente fala de coisas materiais e bênçãos materiais e aparência, e isso é o que importa para quem está cheio de pecado. Basta colocar um terno, colocar uma gravata ou estar de uma roupa um pouco mais comprida, nossa, já está na doutrina, que maravilha, mas o coração está podre de pecado. O que adianta isso? E esta palavra, essa mensagem de salvação é para todos. Não é para meia dúzia não, é para o mundo inteiro, para que despertemos e façamos a vontade de Deus. Esses homens ainda quiseram acusar Jesus. Nós não somos nascidos de prostituição, porque Jesus não tinha pai. Ele dizia que o pai dele era Deus, não era José. Então, tua mãe, você nasceu de prostituição, ainda estavam acusando Jesus, nascido de prostituição. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse vosso pai, vocês iriam me amar. Não iriam ficar falando essas bobagens, essas besteiras contra mim, porque tanta gente se levanta contra Jesus. Ah, porque agora se descobriu um novo evangelho que estava escondido até não sei onde, uma nova parte, não sei de qual evangelho. Tudo isso é coisa maligna. O que tinha que estar escrito já está escrito aqui. E nós temos que amar a Jesus. Jesus entregou a sua vida por nós. O que mais que nós queremos? Entregue a tua vida, o teu caminho ao Senhor, e Ele tudo fará, não vai deixar faltar nada na tua mesa, e o teu coração estará transbordando de alegria, de satisfação. Creia no Senhor, acredite que isso é verdade, Ele está prometendo isso na tua vida agora. Creia no Senhor e será salvo tu e toda a tua casa, aleluia. Acredite no Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele quer o teu bem, Ele não quer o teu mal, Ele quer a tua libertação das prisões que os homens te colocaram. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, mas você não entende nada disso, você faz porque te mandam, você não está servindo a Deus com o coração. Querido irmão, querida irmã, que o Senhor Jesus te liberte neste dia, que você seja livre no Senhor Jesus Cristo e que não tenha o diabo por pai, não. Tenha a Deus por pai. Ame a Deus e faça toda a sua vontade e você será muito abençoado, grandemente abençoada em nome de Jesus Cristo. E você vai glorificar este nome maravilhoso, este nome glorioso, o nome que é acima de todos os nomes, o nome pelo qual somos salvos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, a você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.